Oi, eu sou Isadora Ferreira Becker, do segundo ano de Química A, e hoje eu vim apresentar sobre o corporativismo. Bom dia, meu nome é Bianca Ferreira Nunes, eu sou do segundo ano de Química A. E eu vou falar sobre o corporativismo. A parte, do que eu vou falar é sobre implicações históricas, sociais e políticas e afins. Oi, eu sou a Letícia França e eu vou falar sobre os principais pensadores do cooperativismo. Meu nome é Larissa Guedes e eu irei apresentar o que é o corporativismo e quais são as suas principais características. Oi, eu sou a Marina e eu vou apresentar as ideologias ligadas ao corporativismo. Corporativismo é a prática de organizar a sociedade em corporações que estejam subordinadas ao Estado. Para que uma sociedade obtenha sucesso no corporativismo, ela deve estar dividida em classes sociais e essas classes devem estar subordinadas ao poder e à intervenção do Estado. Segundo a teoria corporativista, os trabalhadores e os empregadores devem ser organizados em corporações industriais e profissionais, que representem diferentes interesses políticos e econômicos. A palavra corporativismo, ela vem da analogia que se refere à ideia de que um corpo ele só funciona plenamente quando todos os outros membros atuam em conjunto. O objetivo central desse sistema é que a sociedade desempenhe um funcionamento bom para cada função designada. Hoje, o termo corporativismo costuma designar as situações em que um grupo específico defende em conjunto os seus interesses, e com isso ele acaba prejudicando os interesses coletivos das outras categorias. O corporativismo também pode se manifestar como uma estratégia autoritária, onde as elites buscam administrar conflitos socioeconômicos. Vou falar um pouco sobre o contexto do corporativismo e ele surgiu na Idade Média. O corporativismo ele era uma prática de artesãos e comerciantes para promover as normas de suas atividades. Portanto, pretendem obter margens de lucro, reduzir custos de produção e evitar o domínio da concorrência. Essa visão se aplica ao mundo contemporâneo e acredita que as mudanças sociais são baseadas no conflito entre trabalhadores e a burguesia. Nesse sentido, o objetivo do corporativismo contemporâneo é buscar benefícios para uma classe ou um grupo de pessoas do governo. Como resultado disso, acabou sendo considerado uma prática negativa que viola o princípio de igualdade perante a lei. O corporativismo no Brasil na era Vargas, de 1930 e ocorreu até 1945. Foi dentro da ideologia corporativista as atividades sindicais. As associações de classe e as atividades políticas dependiam totalmente da autorização do governo. Foi seguindo essa ideologia que Getúlio Vargas unificou e transformou os sindicatos brasileiros, implementando o corporativismo. Sendo assim, a partir de 1934, só passou a existir um sindicato por categoria profissional, sendo os mesmos responsáveis por responder diretamente aos governos e seus interesses. Friedrich Hayfessen, ele foi um dos pioneiros do cooperativismo. Ele se inspirou no movimento do sindicalismo agrícola e também foi pioneiro da economia social e solidária e do regime de crédito mútuo. O Hayfessen criou o que é atualmente o modelo mundial das cooperativas de crédito. Depois temos o Dr. James Peter Warbasse. Ele era cirurgião e advogado. Ele orientou e coordenou o desenvolvimento cooperativista norte-americano. Ele acabou se tornando referência no cooperativismo mundial. Ele foi motivado pelo desejo de acabar com a desigualdade no mundo. E o Warbasse rejeitou o socialismo, o anarquismo e o sindicalismo radical, a favor da economia cooperativa, como o melhor modelo para a criação de uma economia inclusiva. Em 1916, ele fundou a Liga Cooperativa dos Estados Unidos da América, que mais tarde se tornou a NCBA. Também temos o Robert Owen. Ele nasceu na Inglaterra e é um dos fundadores do socialismo e do cooperativismo. O Owen se preocupava com as pessoas e ele se tornou gerente e coproprietário de uma fábrica em New Lanark, onde ele conseguiu defender o direito do trabalhador. Ele aumentou os salários e reduziu a jornada de trabalho para 10 horas e meia ao dia,
que anteriormente chegava a 16 horas por dia. Em 1830, ele fundou uma espécie de bolsa de trabalho, onde cada produto tinha um preço estabelecido, de acordo com as horas de trabalho necessárias para a confecção. Temos um exemplo no Brasil, que é o Theodor Amstad. Ele era suíço, era padre jesuíta, e ele desembarcou em Porto Alegre em 1885 e se tornou um importante líder rural e cooperativista. No município de Nova Petrópolis, ele fundou a primeira cooperativa de crédito no Brasil, que foi a Sicredi Pioneira RS. Em 1902, seguindo o modelo Raiffeisen. E temos, por último, Franz Hermann Schulze de Liszt. Ele era alemão e exercia a profissão de juiz. Ele era filântropo e o seu maior êxito foi na organização de bancos populares para artesãos que não conseguiam crédito na época. Ele apresentou um projeto de auxílio mútuo ao parlamento prussiano em 1867 e o Schulze conseguiu promulgar o primeiro código cooperativo do mundo. As ideias corporativistas estão expressas em diversas civilizações antigas, sociedades confucionais, abraâmicas, entre outras. Estas foram emparelhadas por advogados e inseridas em diversas sociedades que possuem uma ampla variedade de sistemas políticos, incluindo o autoritarismo, absolutismo, fascismo, liberalismo e socialismo. Economia e sociedade. O corporativismo também pode se referir ao tripartismo econômico, no qual envolve negociações entre grupos de interesses trabalhistas e comerciais e o governo para estabelecer políticas econômicas. Algumas vezes isto é chamado de neocorporativismo ou corporativismo social-democrata. Marxismo. O corporativismo transformou-se em uma doutrina que corresponde a alguns valores espalhados pela doutrina marxista. Entretanto, o marxismo trabalha com o argumento de que a luta de classe é um fato particular aos diversos contextos históricos. Sendo aplicada no mundo contemporâneo, esse cenário considera que a transformação da sociedade se estabelece a partir do choque entre trabalhadores e a burguesia. O que defendem? A organização da sociedade por grupos corporativos com base em seus interesses comuns, como associações agrícolas, trabalhistas, militares, científicas ou associações de guilda. Faz um contraponto ao sindicalismo, que emergia como ferramenta de defesa dos operários na luta de classes. O corporativismo se apresenta como uma forma de neutralizar os conflitos, propondo a colaboração de patrões e empregados de um mesmo setor. O que criticam? Se opõe à democracia representativa liberal, pois substitui a representação individual através do voto pela representação coletiva em termos das corporações. Por categoria profissional, sendo os mesmos responsáveis por responder diretamente governos e seus interesses. Friedrich Raiffeisen, ele foi um dos pioneiros do cooperativismo. Ele se inspirou no movimento do sindicalismo agrícola e também foi pioneiro da economia social e solidária e do regime de crédito mútuo. O Raiffeisen criou o que é atualmente o modelo mundial das cooperativas de crédito. Depois temos o Dr. James Peter Warbasse. Ele era cirurgião e advogado. Ele orientou e coordenou o desenvolvimento cooperativista norte-americano. Ele acabou se tornando referência no cooperativismo mundial. Ele foi motivado pelo desejo de acabar com a desigualdade no mundo. E o Warbasse rejeitou o socialismo, o anarquismo e o sindicalismo radical, a favor da economia cooperativa, como o melhor modelo para a criação de uma economia inclusiva. Em 1916, ele fundou a Liga Cooperativa dos Estados Unidos da América, que mais tarde se tornou a NCBA. Também temos o Robert Owen. Ele nasceu na Inglaterra e é um dos fundadores do socialismo e do cooperativismo. O Owen se preocupava com as pessoas e ele se tornou gerente e coproprietário de uma fábrica em New Lanark,
onde ele conseguiu defender o direito do trabalhador. Ele aumentou os salários e reduziu a jornada de trabalho para 10 horas e meia ao dia, que anteriormente chegava a 16 horas por dia. Em 1830, ele fundou uma espécie de bolsa de trabalho, onde cada produto tinha um preço estabelecido, de acordo com as horas de trabalho necessárias para a confecção. Temos um exemplo no Brasil, que é o Theodor Amstad. Ele era suíço, era padre jesuíta, e ele desembarcou em Porto Alegre em 1885 e se tornou um importante líder rural e cooperativista. No município de Nova Petrópolis, ele fundou a primeira cooperativa de crédito no Brasil, que foi a Sicredi Pioneira RS. Em 1902, seguindo o modelo Raiffeisen. E temos, por último, Franz Hermann Schulze de Liszt. Ele era alemão e exercia a profissão de juiz. Ele era filântropo e o seu maior êxito foi na organização de bancos populares para artesãos que não conseguiam crédito na época. Ele apresentou um projeto de auxílio mútuo ao parlamento prussiano em 1867 e o Schulze conseguiu promulgar o primeiro código cooperativo do mundo. As ideias corporativistas estão expressas em diversas civilizações antigas, sociedades confucionais, abraâmicas, entre outras. Estas foram emparelhadas por advogados e inseridas em diversas sociedades que possuem uma ampla variedade de sistemas políticos, incluindo o autoritarismo, absolutismo, fascismo, liberalismo e socialismo. Economia e sociedade. O corporativismo também pode se referir ao tripartismo econômico, no qual envolve negociações entre grupos de interesses trabalhistas e comerciais e o governo para estabelecer políticas econômicas. Algumas vezes isto é chamado de neocorporativismo ou corporativismo social-democrata. Marxismo. O corporativismo transformou-se em uma doutrina que corresponde a alguns valores espalhados pela doutrina marxista. Entretanto, o marxismo trabalha com o argumento de que a luta de classe é um fato particular aos diversos contextos históricos. Sendo aplicada no mundo contemporâneo, esse cenário considera que a transformação da sociedade se estabelece a partir do choque entre trabalhadores e a burguesia. O que defendem? A organização da sociedade por grupos corporativos com base em seus interesses comuns, como associações agrícolas, trabalhistas, militares, científicas ou associações de guilda. Faz um contraponto ao sindicalismo, que emergia como ferramenta de defesa dos operários na luta de classes. O corporativismo se apresenta como uma forma de neutralizar os conflitos, propondo a colaboração de patrões e empregados de um mesmo setor. O que criticam? Se opõe à democracia representativa liberal, pois substitui a representação individual através do voto pela representação coletiva em termos das corporações.